Bom, essa aula aqui eu desenvolvi é, faz uns 2 anos atrás, numa semana de integração de projetos que a gente fez em Bom Sucesso mesmo. Bom Sucesso e Bangu também, eu apresentei nos dois campos. Onde a gente era uma semana que a gente refletiu pegar algumas disciplinas que são transversais às disciplinas de projeto é, e desenvolver pequenas palestras abordando diversas questões ou questões relevantes, né, para serem pensadas junto ao projeto de arquitetura e urbanismo. Então, era uma ideia né, isso surgiu a partir de questionamento dos professores que davam mais disciplinas de projeto de arquitetura, principalmente de arquitetura até, nem tanto de urbanismo, que vocês acabavam que não desenvolviam muito conteúdos e questões que tinham aprendido, né, e desenvolvido em outras disciplinas, como a própria arquitetura da paisagem, ou conforto ambiental, ou estrutura e outras, né? E aí a gente fez esse conjunto de palestras. Eu achei que foi bem legal, assim, não sei porque ano passado eu acho que a gente não chegou a repetir. Ah, não, virou as semanas acadêmicas, né? Acabou que não, a gente não desenvolveu muito isso. É uma possibilidade até de ser desenvolvido depois. E aí eu fiz essa apresentação que eu comentava sobre a relação entre a paisagem e a arquitetura, né? E principalmente como a gente tem que usar a arquitetura da paisagem, né? Nos nossos projetos de arquitetura, que a gente tem que pensar dentro do projeto de arquitetura quando a gente fala dessa dimensão da paisagem. Tá? Então, era esse o tema da apresentação. E aí aqui tem basicamente 4 questões que eu desenvolvo na apresentação. Eu não vou tratar de todas elas aqui, eu vou meter só ao item 1, 2 e o último item, tá? Então eu vou falar os conceitos, vou revisar, né? Aquilo que a gente discutiu na primeira aula, os conceitos gerais do paisagismo e da arquitetura da paisagem, e vou tratar também da concepção do projeto paisagístico integrado ao arquitetônico. E por fim, eu vou mostrar uma boa prática, tá? Um exemplo do que eu acho que é uma boa prática de arquitetura da paisagem dentro dessa dimensão que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Bom, e aí só que rapidamente passando nisso, que já foi alvo inclusive de aula, das nossas aulas, né? A paisagem, isso aqui é uma definição que eu trago da Convenção Europeia da Paisagem, né? Aconteceu em Florença em 2000, é uma convenção da União Europeia que propõe a discutir o conceito de paisagem para desenvolver um conjunto de leis para a preservação de paisagens específicas lá do continente europeu. E aí os especialistas que se reuniram nesse congresso, eles chegaram à conclusão que a paisagem designa um conjunto do território tal como é aprendido pelas populações, cujo caráter resulta da ação e interação entre fatores naturais e humanos. Então é a ideia do território, né, pelas dinâmicas naturais e humanas, e observado por alguém. Então isso é paisagem. Então uma vez que, né, paisagem então tem uma dimensão espacial, uma dimensão dada pelo território, e tem uma dimensão temporal dada pelas dinâmicas que acontecem nela. A paisagem não significa necessariamente natureza, e paisagem também não significa a vegetação em si. Paisagem significa o território. O território é esse que é composto, tem água, vegetação, ar, solo, estratos do solo, seres vivos, né, e tudo mais. E aqui eu trago embaixo três exemplos de paisagens, né? Se a gente olha essas imagens, a gente tem dessas imagens paisagens, né? Ali a ferrovia ali próxima à estação central do Brasil, né? Uma paisagem altamente antropizada, com diversas intervenções humanas de construção de elementos inclusive tecnológicos, né? A própria ferrovia, seus fios, né, em cima e tudo mais. A segunda essa foto é uma foto aérea lá daquele conjunto aquele bairro lá, subbairro da Barra da Tijuca Península, né? Então, são esses compostos por esses edifícios verticais e esse espaço ali espaço público ali bem arborizado e tal. Então né, todo bem arborizado e tudo mais. Isso aqui é um outro exemplo de paisagem também transformada pelo homem, né? E a gente pode tirar alguma conclusão analisando as duas, né? Uma teve um projeto específico que alguém desenvolveu, a outra teve um projeto de engenharia, né? E não teve nenhuma preocupação além da passagem do trem. Então são percepções diferentes. E a terceira aqui, né? Eu gosto muito dessa foto, dessa imagem, porque ela né, diz muita coisa, né? Na verdade é uma imagem do Rio Amazonas, né? E aí tem um conjunto de pessoas que estão utilizando o rio,
navegando pelo rio, e aí tem atrás, né, desse próprio grande espelho d'água generoso que é o Amazonas, tem aqui e aí tem até uma casa aqui na ponta aqui, né, e um outro barco. Então é um ambiente completamente, né, aí sim natural, com pouquíssima intervenção humana, mas também a paisagem, porque, né, a gente consegue entender essa interação entre fatores naturais e humanos dentro desse território, né, e aí um território movido por água. E aí, dito isso, ó, isso aqui é a paisagem, gente. Isso é uma paisagem. E até a paisagem porque alguém tirou a foto ali, né? Se a gente tem a foto e a gente consegue compreender isso materialmente, a gente trata isso como uma paisagem. Isso é uma paisagem. E aí tudo que é paisagem, no seu sentido, quanto à transformação da paisagem, a gente pode pensar em termos de arquitetura da paisagem. Então, a gente pode pensar em qualquer paisagem. Esse é uma paisagem, isso é uma paisagem também, né? Isso aqui é uma praia isso aqui é uma praia no Caribe, tá? Nas Bahamas. Essa aqui é a favela da Rocinha. Favela da Rocinha, né? É um conjunto, um grande assentamento humano, né? Construído num morro com alta declividade, né? Cujas habitações e edificações elas vão sendo construídas se adaptando às condicionantes e às limitações do próprio relevo, né? Ela vai sendo edificada tentando vencer o relevo e se manter estável sobre esse relevo. Então tem aí um trabalho, né, de entendimento do solo, entendimento de uma série de questões que geram, por fim, essa paisagem aqui. Então isso é uma paisagem também, né, também é um território para essas interações. Isso aqui também é uma paisagem, isso aqui é uma paisagem agrícola francesa, né, com uma divisão de terras que é datada da Idade Média, né. E aí a gente consegue perceber, a gente está vendo essa imagem tirada do alto, mas essas linhas, esse desenho, ele não foi um desenho concebido do alto, né? Ele é um desenho que é concebido como consequência de uma série de ações humanas que visavam ali estabelecer uma relação agrícola sobre uma antiga pradaria, né? Então, tem aí uma série de camadas ali desenvolvidas, tanto de irrigação, quanto de conteúdo dos solos, quanto trabalho com a própria superfície do solo e o plantio também. Então isso também é uma paisagem, né? Isso é fruto de uma transformação, e uma paisagem é fruto de uma transformação humana, né? Isso também é uma paisagem. E aí olha que dimensão interessante a paisagem, né? Eu gosto dessa imagem. É uma imagem que eu tirei de revista, assim, qualquer, só para mostrar para vocês, né? A interação que tem os elementos aqui, né? Quando a gente pensa isso aqui, é uma casa, né? Fica localizada ali no Jardim Botânico. E aí tem uma interação interessantíssima dessa tomada, né? Aí a gente tem ao fundo o Corcovado e parte da Floresta da Tijuca, né? No fundo, participando dessa imagem. Mais à frente existe uma área, né, dita externa, porque tem poucas coberturas, ou não tem nenhum, né, só tem um fechamento vertical aqui, uma parede, que mesmo assim é aberta para um ambiente, e um ambiente interno, né? Um ambiente interno aqui da casa. Então eu estou vendo 3 dimensões aqui, mas quando eu percebo elas juntas por essa imagem, eu percebo que mesmo o espaço edificado, que é esse aqui, né, o espaço que é definido por edificação, ele participa desse diálogo com esse espaço maior que é a paisagem. Paisagem a gente pode entender como um espaço, né? E aí como espaço ele participa das dinâmicas da arquitetura. Então só, né, nessa imagem a gente vê uma paisagem também. Eu estou vendo uma paisagem bastante complexa, inclusive, porque eu tenho nessa paisagem, ao observá-la, ao vivenciá-la, né, tomando espaço para essa foto, eu tenho uma percepção de um lugar mais reduzido, numa escala privada, e depois eu olho uma escala maior, né? Que é uma escala regional, assim, né? Ou olhar a interação do céu com a montanha, com a floresta, daí eu tenho uma relação, uma escala já regional, né? Então eu percebo essa relação entre escalas, né? Que é bem interessante, tá? Ao se falar em paisagem. Então tudo isso é paisagem. E o paisagista, né? É outra palavra que a gente sempre, né, a gente não sabe, né? Então paisagem é o que a gente está, é o nosso foco da disciplina, né? E o paisagista, né? O paisagista é aquele que pensa, representa ou projeta a paisagem.
E aí tem uma série de dimensões possíveis, né? Dentro do nosso campo, do que a gente faz, a arquitetura da paisagem, a gente estaria na terceira categoria. A gente transforma a paisagem, né? E isso surge, a gente vai ver depois historicamente, mas surge muito, principalmente a partir do século, essa compreensão da arquitetura da paisagem, a partir do século XVII, né? Mas mesmo assim existem os pintores paisagistas, né? Que são aqueles que representam a paisagem, né? Através da pintura. Então tem esse aqui que eu peguei, que é uma imagem interessantíssima do Rio de Janeiro em 1844, né? É uma imagem como o pintor estava no Caju, observando a zona portuária. Então aqui, aqui nessa parte aqui é o Morro da Providência, Morro do Pinto, e aqui é o Morro do Livramento, né? E aqui o Morro da Saúde, né? Esse Morro da Saúde o Morro da Saúde aqui. Se a gente for pegar esse espaço aqui, a gente vai ver que tem um aterro gigantesco, uma alta ocupação urbana e tal. Esse aqui é o Caju, né? O Caju era assim, então 1844. Então perceba um registro interessante, um registro histórico dado por uma tomada, quando se pinta uma determinada vista que representa uma paisagem, e aí agora uma paisagem histórica, né? O segundo aqui é quando a gente representa, né, o que a gente tem de representação espacial da paisagem, que não é paisagem, né, porque paisagem é uma coisa muito maior, que é o jardim, né, o jardim que surge, né, lá na antiguidade, né, e que é uma espécie de representação, né, muitos autores, muitos teóricos paisagistas falam que o jardim é uma representação da paisagem, mas a gente não pode chamá-lo de paisagem de jeito nenhum. E por fim, a transformação da paisagem, né, quando a gente pega um ambiente como esse aqui, uma paisagem, e transforma através de uma série de técnicas humanas. Disso que se trata a arquitetura da paisagem. E aí tem o Parque do Flamengo, né? Talvez seja um dos elementos chaves, né, na compreensão da paisagem, né, da arquitetura da paisagem no Brasil, tá? Então tem essa grande estrutura. Bom, e o paisagismo, né? E aí o paisagismo é talvez a palavra de ouro aqui, né? Todo mundo se confunde, assim, é uma coisa louca, né? Mas é um campo de conhecimento, gente, né? Por paisagismo, aqui em língua portuguesa, a gente entende o campo de conhecimento. Campo de conhecimento que estuda a paisagem, tá? Em vários aspectos, transformação, manutenção, conservador, né? Conservação. É um campo de estudos que estuda a paisagem, né? Tem a paisagem como um objeto. E daí esse campo a gente pode entendê-lo como interdisciplinar, porque ele bebe fontes de uma série de outros campos existentes, a partir do momento que esses campos também falam em paisagem, né? Ao pensar alguma questão, né? Então, nosso campo de conhecimento entende paisagem por uma dimensão espacial, já que a arquitetura é o campo de conhecimento que estuda o processo de transformação do espaço para a habitabilidade humana. Se a gente tem um espaço que a gente pode transformar, aí a gente, né, está interagindo dentro do nosso campo, né? E o urbanismo, quando trabalha em infraestrutura urbana, do convívio urbano, também, né, ele vai debater paisagem. Mas aí também tem a geografia, né, que vai falar de paisagem, principalmente na geografia física, mas também começa a falar na geografia humana, né? A agronomia, né, que vai estar... É um outro campo técnico, muito próximo ao nosso, vai estudar justamente o trabalho com solo para gerar produção, né? Então, tem uma dimensão produtiva, né? A botânica, quando estuda a massa vegetal, vai também se relacionar à paisagem, uma vez que a vegetação está incluída em algum ambiente, né? Ecologia é chave para a paisagem. Deixa até a ideia da ecologia da paisagem, né? Então, a ecologia também se relaciona com paisagem, engenharia florestal, engenharia civil, principalmente na engenharia civil, a engenharia de solos e a engenharia de recursos hídricos, né? De recursos hídricos, quando vai pensar drenagem, pensa barragens e tal, aí tem também uma questão da paisagem que torna muito forte. E aí é muito importante, gente, porque se pegar a mídia, então, a gente vai encontrar muito disso, né? Mas se pegar até outros colegas arquitetos, vão confundir paisagismo com jardim. Eu acho que talvez uma das confusões mais loucas que a gente pode ter, né? Paisagismo é um campo de conhecimento. Jardim é um produto técnico, né? O que é o jardim? Jardim é o produto de uma técnica chamada jardinagem, né? Mesmo que alguns autores pensem o jardim como uma representação tridimensional da paisagem, não é paisagem, e nem muito menos paisagismo.
Não faz sentido confundir essas coisas, né? O paisagismo não é jardim, não é sinônimo de jardim, paisagismo não é espaço nenhum, tá? Confundir paisagismo com jardim é a mesma coisa que confundir arquitetura com marcenaria. Mesma coisa que pegar uma porta e chamar de arquitetura. Não faz sentido nenhum, sabe? Se para alguém faz sentido, né? Eu acho que tem que começar a entender que não faz sentido, tá? A técnica da jardinagem, a gente vai usar muito ela para desenvolver projetos em arquitetura da paisagem, porque ela é uma técnica que vai usar principalmente na massa vegetal, né, para desenvolver transformações do espaço. Porém, o jardim não é paisagem. Então, isso aqui não é paisagismo, tá? Isso aqui é jardim, tá bom, gente? Então, todo mundo entendeu? Isso é importante todo mundo entender. Não estou olhando o rosto de vocês, mas é importante que vocês saibam disso. A galera vai respeitar vocês se vocês não se confundirem mais, sabe? Isso aqui é jardim. Faz aí o meu paisagismo. Não, faz o meu jardim, tá? O nome disso é jardim. Beleza? Paisagismo é o campo de conhecimento que estuda a paisagem, é uma coisa em outra dimensão, tá? São coisas bem diferentes. Não menosprezando o jardim. Eu acho que as técnicas são muito importantes, né? E principalmente um fazer técnico de qualidade, né? Na dimensão do artesanato e tal, eu acho muito válido e relevante, né? Eu sempre brinco que eu sou o primeiro. Se alguém quiser me chamar para fazer um novo Arts and Crafts do século XXI, eu sou o primeiro a aceitar participar desse debate, sabe? Arts and Crafts foi um movimento do século XIX, inglês, que se propunha, à frente à industrialização, a desenvolver cursos e debates sobre os artesanatos antigos. Então, eu sou o primeiro a querer fazer um Arts and Crafts do Brasil aqui, né? Para manter essa técnica intacta e tal. Mas jardinagem é uma técnica, tá? E a arquitetura da paisagem, né? Quando a gente fala em arquitetura da paisagem, a gente fala de quê? A gente fala da aplicação da técnica, né, do conjunto de conhecimento da paisagem sobre o nosso campo de conhecimento. Então é isso aqui, ó. Né, o nosso campo de conhecimento. A gente vai estudar a paisagem no nosso campo de conhecimento. Pessoal, tá dando uma microfonia. Eu acho que se alguém puder desligar o microfone, tem algum microfone ligado, tá? Tá dando uma microfonia aqui. Aí desliga, se tiver alguma dúvida, liga. Tá? É de alguém aí. Professor? Oi. Eu estou falando então que a parte de a massa vegetal, que eu disse, a massa verde, seria o jardineiro, né? Que determinaria isso. Não, que determinaria não. A técnica de trabalho com a massa vegetal é a jardinagem. Determinar a massa vegetal de um projeto de arquitetura da paisagem é o arquiteto paisagista que vai fazer. Vai pensar, tá? Jardineiro executa. Oi, desculpa. Desculpa, repete, por favor. O arquiteto ele pode especificar os tipos de espécies? Pode. Ou ele só diz, eu quero que aqui seja um local que vai ter sol, eu quero planta de sol. Aí o jardineiro que vai determinar, ou é o arquiteto ele tem essa qualificação? O arquiteto em si, né, o mais qualificado para pensar isso é o jardineiro, né, ou o botânico, né? A gente pode entender alguma coisa para discutir, mas a gente tem que entender mais sobre espaço, né? Processo de transformação de espaço e adaptação do espaço às práticas humanas, né? Atendido às suas necessidades, como diz o Albert lá nos 10 livros da edificação, né? Atender às necessidades, às comodidades e o prazer, né? É isso que faz o arquiteto. A vegetação, esse debate sobre a vegetação, né, técnico, né, fica mais a cargo do jardineiro. Né? Tem uma aula específica que eu falo sobre tipos vegetais e eu falo sobre método de projeto com vegetação e de escolha da massa vegetal. Não no intuito da gente decorar nome de espécies, mas no intuito da gente conhecer esses conceitos. A colega mesmo aqui já falou, né, já demonstrando que sabe um pouco sobre essa prática, né? Ela falou, por exemplo, nas espécies de sol. Então, por que tem a gente dá o nome a algumas espécies vegetais de espécies de sol e como a gente tem que, né, nosso ambiente tem que estar ali disposto para receber uma espécie de sol ou, no contrário também, né? Que determinadas condições o ambiente tem que ter para a gente pedir espécies de sol. Então, isso é uma questão que a gente vai ver numa aula, né?
Mas isso é uma questão de diálogo. Isso que eu queria comentar aqui agora. A arquitetura e o urbanismo, uma vez que trabalham, né, na arquitetura da paisagem, diálogo com esse conceito de paisagem, no campo de estudos, de uma certa forma a gente vai beber um pouquinho na fonte das outras práticas. A gente vai falar um pouquinho de engenharia civil, um pouquinho de engenharia florestal, até menos no nosso caso, porque é a área de estudos que a gente está trabalhando é uma área de estudos mais urbana, né? Mas vai falar um pouquinho de ecologia, um pouquinho de botânica, um pouquinho de agronomia. Tá aqui, né? Esses dois caras aqui, dentro do campo dos campos de conhecimento universitário, eles estudam escolha vegetal, né? Eles têm disciplinas para estudar a vegetação no seu aspecto biológico, né? Então, muito mais que a gente, né? A gente tem uma formação de ensino médio para estudar vegetação. Eles têm um curso superior. Então, são os caras até mais qualificados para isso. E um pouquinho de geografia, né? E aí eu gosto muito de tratar os arquitetos que fazem a arquitetura da paisagem de arquitetos da paisagem, ou arquitetos paisagistas. Então é um campo específico, né? Por paisagista, a gente vai ter qualquer pessoa que pense e estude a paisagem, né? Então tem engenheiros paisagistas, agrônomos paisagistas, geógrafos paisagistas. E um escritório de paisagismo, a gente pode entrar no catálogo, entrar na internet e encontrar escritórios de paisagismo. O escritório de paisagismo geralmente é um conjunto de pessoas que trabalham mediante serviços técnicos, trabalham com todas as etapas de um processo de transformação espacial da paisagem. Lá no escritório de paisagismo, geralmente tem arquitetos paisagistas, agrônomos, biólogos, engenheiros e tudo mais, né? Geralmente no escritório grande, aí também complementando um pouco a questão da colher, que é muito legal, em grande escala, os escritórios de paisagismo geralmente tem um agrônomo ou um botânico. E aí esse cara é o mais indicado para fazer escolha vegetal, né? Já é setorizado. Mas quando a gente trabalha de maneira individual, né, como um arquiteto urbanista, né, e aí isso vai ser até o que eu vou conversar com vocês no segundo momento da aula, a gente tem que trabalhar em constante diálogo com o jardineiro. Ah, professor, eu não quero trabalhar em grande empresa, o que eu quero fazer é casa. Quero reformar a casa, fazer bricolagem, reformar a casa, fazer casa. Não quero fazer nada monumental. Não tem problema nenhum, né? Tem todo o direito. Porém, quando você faz uma reforma de uma casa mesmo e vai fazer um mero jardim de um quintal, esse jardim do quintal participa do seu projeto de edificação, né? O projeto da edificação. Então, ele também é necessário que você reflita sobre esse espaço também, né? Esse espaço não deve ser destinado a terceiros, né? Você tem que refletir esse espaço. Daí, é muito importante que você conheça técnicos. Assim como a gente sempre tem que dialogar com o marceneiro, pedreiro, com o eletricista, a gente tem que dialogar com o jardineiro também. Ele sabe da técnica muito mais que a gente. A gente sabe como transformar espaço. Então, na dimensão profissional, né, a gente pode desenvolver a ideia nesse sentido também, tá? Mas a arquitetura da paisagem vai pensar a paisagem como uma obra de arquitetura. Tá? Bom, e daí, em termos históricos, aqui tem esse Google chato aqui, dá para mover. Legal. Esse Google chato fica no lugar. Aqui, então, só para dar uma passada histórica, só para vocês entenderem, né? Como a gente estuda a paisagem com uma relação nossa com o ambiente, né? Com a paisagem, a gente pode dizer que a gente tem o início da relação humana com a paisagem, né? Lógico que antes disso a gente dependia muito das relações da paisagem para sobreviver, mas eu coloco a Revolução Agrícola como marco importante porque ela é o momento onde a gente começa a transformar de fato paisagem, né? A transformar de maneira massiva, né? A construir campos agrícolas, construir cidades, construir portos, né? A espécie humana começa a adaptar os espaços, né? O jardim, essa tal representação da paisagem que tira solo de um lugar e transfere para o outro, que tira a água e deposita a água em determinado lugar e que planta espécies vegetais, né, e tudo mais, ela começa a ser desenvolvida mais ou menos no ano 3000 a.C., tá? Aí um exemplo, essa imagem é um exemplo do aerógrafo de uma tumba egípcia, né, que tem ali uma representação de uma paisagem, de um jardim interno de um palácio, de um faraó. Tal. E a arquitetura da paisagem como um campo técnico e de conhecimento dentro da arquitetura, a gente data um pouco do século XVII, principalmente com os grandes jardins franceses, né, que rompem essa escala do jardim técnica, né, meramente técnica do jardim interno,
e a gente começa a pensar na própria transformação da paisagem, né? E aí ganha um outro sentido, tá? Isso aqui eu vou pular. Bom, concepção do projeto paisagista integrado arquitetônico é o assunto que eu queria tratar de forma geral com vocês. Como eu já expliquei inicialmente, né, essa apresentação eu fiz num seminário lá em Bom Sucesso, onde a gente discutia, né, a interação entre arquitetura e certos campos transversais, né, que vocês geralmente têm aula ao longo da formação. E aí eu refletindo um pouco sobre essa questão da arquitetura da paisagem e arquitetura, né, como é que a gente poderia pensar o diálogo e tal, eu comecei a refletir então, né, eu lembrei desse diagrama muito simples, né? Esse diagrama foi feito por um arquiteto e urbanista austríaco chamado Christopher Alexander. Nesse diagrama ele coloca de forma antagônica dois modelos, né, de interação entre edifícios e espaços livres. No primeiro, que é esse daqui da esquerda, ele trabalha, né, os edifícios aqui de forma bem regular, né, bem definida, e o espaço livre como espaço de resíduo dessa massa edificada. E o segundo, da direita, ele mostra uma outra realidade, onde os espaços livres são bem determinados, né, em relação à massa edificada. E a massa edificada, ela começa a ficar aqui numa representação em planta, ela começa a parecer meio disforme, assim. A gente não entende muito bem a massa edificada. E ele coloca o seguinte, olha só. Essa primeira imagem, a da direita, é daquela cidade, do padrão da cidade moderna europeia, né? Muito parecido com o que a gente fez na Barra da Tijuca. E esse aqui da esquerda, da direita, é o padrão do que eles chamam na Europa da cidade tradicional, muito parecido com o que existe no centro do Rio de Janeiro ou no Complexo da Maré, muito parecido com o Complexo da Maré. Né? E aí ele fala o seguinte, olha só, quando a gente faz os edifícios de maneira muito definitiva, né, e pensando muito no aspecto externo, né, dele, aquilo que muitos chamam de forma, né? Que professor, essa é minha forma, né? Na discussão, forma é o resultado do processo de projeto, né? Forma nunca é o princípio do processo de projeto, né? Mas quando pensa o edifício de uma maneira muito única, pensando sua relação externa, o espaço livre ele sempre vai ser entendido como um resíduo, né? Enquanto aqui, quando o espaço livre assume um protagonismo como espaço, né? Que a gente vai ter o edifício meio disforme, mas vamos parar para pensar, né? O edifício ele é composto pelo espaço edificado, que é o espaço interno da edificação. Esse espaço é bem definido, nesse caso e nesse caso. O espaço interno, né? O quarto, a sala, a loja, né? O galpão, né? Interno, ele é bem definido. E aqui o que não é definido é o espaço externo, enquanto aqui ele também é definido. Então essa coisa da definição do edifício, se o edifício é disforme ou não, isso não importa tanto, né? Mesmo porque se uma pessoa estiver dentro desse espaço, se ela olhar aqui esse espaço livre, ela vai perceber que esse espaço vai mudar a cada momento que ela passa. Esse edifício aqui meio disforme, ele vai ter um determinado caráter em cada lugar. Assim como esse, mesmo que a gente pense que ele é regular, se eu olhar ele daqui, ele vai ser diferente se eu olhar ele daqui. Muda tudo, muda todo o edifício, né? Então é isso. Então minha busca aqui para vocês é mostrar o quanto a gente tem que se basear nos nossos projetos de arquitetura dentro dessa questão. E aí interpretar o espaço livre como uma dimensão, inclusive, do projeto de arquitetura. E aí a minha contribuição, mostrando a integração do que a gente vai estudar na nossa disciplina com o que vocês podem fazer na disciplina de projetos de vocês nas outras disciplinas. Tá? Essa integração das duas. E aí, bom, se a gente olhar a realidade, isso é um devaneio teórico, né? Muitos vão falar, professor, mas isso aí é um devaneio teórico. O que a gente vai encontrar na realidade? Vai encontrar o contrário do que eu falei, né? O que a gente vai encontrar na realidade é que os arquitetos vão pensar o edifício de forma autônoma, inclusive de forma autônoma a própria cidade e de forma autônoma a paisagem. O espaço livre vai ser sempre interpretado como um resíduo do edifício, né? Vocês estão fazendo, sei lá, um projeto multifamiliar. Aí tem um edifício, vai ter um lugar, né, um terreno, né, uma parcela, um lote, e vocês vão construir um edifício multifamiliar. E aí, geralmente, o que mais acontece, eu estou dando, inclusive, aula
de multifamiliar esse período, e o que mais acontece é que a galera pega uma lâmina prismática e coloca no meio do terreno, né, no meio da parcela, independente da cidade, independente da paisagem, então, e o que sobra ali entre o fim do lote e aquela lâmina é um espaço residual. E aí, ao não saber o que fazer, ele sempre fala assim, aqui eu vou colocar um paisagismo. Aí erra. Lá o que eu já comentei com vocês, né? Não tem nada a ver. Né? Pode falar assim, vou fazer disso um jardim. Mas mesmo assim, não tem um contexto mais generoso aí, urbano, mais interessante, né? Não é só um resíduo. E nem esse espaço tem que ser pensado como resíduo. Eu vou mostrar por que não. E por fim, tem o próprio projeto, projetualmente, inclusive isso é uma prática do mercado, mas é uma prática do mercado que é no mínimo, desculpem a palavra, mas é no mínimo burra para os arquitetos, né? Porque eles perdem o espaço de mercado deles para outro. Então ele pensa só o edifício, aquele espaço residual, ele dá para o escritório de paisagismo. Mas ele poderia pensar, por que não? Ele tem atribuições de pensar o espaço. Ele talvez não tenha a dimensão técnica. E para aprovar na prefeitura essas coisas, são questões muito próximas da prática de aprovação e tal do próprio edifício. Não tem por que não saber, gente, tá? Geralmente nas faculdades a galera aprende a arquitetura da paisagem, mas depois esquece. Isso não é relevante para mim. E fica meio caduco depois, tá? Então, queria colocar isso também. Então é isso que a gente vai encontrar. Então isso a gente precisa reverter, gente. E daí a minha fala aqui tem um sentido até, de uma certa forma, político, né? Porque aí eu proponho mostrar a vocês quanto a gente tem que reverter isso e como a gente vai ganhar qualidade no projeto quando a gente reverte essa questão, tá? Então vamos lá, como é que a gente pode começar a pensar isso? Aqui é um exemplo que eu dou para vocês. Vou dar um exemplo para a gente pensar. Esse aqui é o Instituto de Educação, né? Ele é uma edificação que foi construída nos anos 20, né? Mais ou menos. Na verdade, eu acho que é dos anos 30, né? Fica localizado ali na Tijuca, né? E ele é uma escola, uma grande escola, né? Um grande edifício de educação, um grande edifício escolar, né? E aí, esse espaço que a gente está olhando do Instituto de Educação é o pátio do Instituto de Educação. É um espaço importantíssimo. Quem já foi lá sabe que esse é o espaço central do edifício, né? Ele é o espaço que congrega os estudantes, né? E aí tem até essa imagem de um evento que estava acontecendo ali no Instituto, né? E aí os estudantes estão reunidos sobre esse pátio, né? Tem estudantes de diversas partes dele, eles estão reunidos. Bom, se a gente for pegar naquele conceito do Alexander, esse é uma categoria de espaço externo, né? Não é interno. E aí começa a confusão. Bom, esse é o espaço mais relevante de um edifício. E ele é um espaço externo. Ele tem aqui é o céu, né? Ele não é interno. Ele não faz parte da forma, né? Essa palavra horrível que a galera gosta de usar, né? Não faz parte da forma. Ele, naquele pensamento original, geralmente que a gente tem isso de repetidas vezes, tanto nas faculdades de arquitetura quanto também na prática profissional, né? A gente vai perceber aqui que tem uma certa contradição. O espaço principal de um edifício não é um espaço arquitetônico, né? Por esse sentido que eu estou criticando. E é uma inverdade, não. Ele é o espaço principal, ele faz parte de todo o edifício. Do Instituto de Educação, no caso, esse projeto, o pátio também faz parte do projeto da arquitetura. E aí tem vários elementos interessantes. Primeiro, a própria relação do pátio com o resto do edifício e sua centralidade no edifício. Depois, tem todos esses espaços aqui de transição, difíceis de classificar, se pensar nessa questão que eu estou tratando aqui como problema, né? Que são, por exemplo, os espaços das arcadas, os corredores laterais, né? E o terceiro elemento aqui que é de difícil compreensão é a própria fachada do edifício, que participa, na verdade, da dinâmica do espaço do pátio. Então, daí é uma boa ideia de integração, né? Quando a gente olha aqui esse pátio do Estudo de Educação, a gente vai perceber a integração entre o espaço aberto e espaço edificado em várias dimensões, né? E daí essa é a questão que eu tiro, né? Se a gente for pegar a realidade, se a gente for andar pela cidade e perceber os espaços da cidade, a gente vai perceber muito mais essa sinergia entre espaços edificados e espaços livres. Essa separação é uma separação falsa que nós, arquitetos e urbanistas, acabamos desenvolvendo na nossa prática profissional.
Na própria cidade ou na própria paisagem, nós experimentamos espaços externos e internos o tempo todo e percebemos a relação entre eles o tempo todo. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o próprio caso do edifício de escola, ou pode ser de qualquer outro edifício diferente, a primeira coisa que a gente vai, relacionando ele a um projeto, a primeira coisa que a gente vai perceber é que o limite do edifício não é a sua forma edificada. O limite de um edifício é o lote. Porque né, se a gente pegar no caso de, sei lá, fazendo um edifício de habitação, tem uma determinada parcela que precisa ser aprovada. O limite do projeto é o lote. Esse é o lote, o espaço livre faz parte do projeto do edifício também. O espaço livre faz parte do edifício também, como relação de projeto, né? E, inclusive, por exemplo, nesse ambiente escolar, aí o estudo de educação, a gente vai ver vários outros espaços que estão relacionados ao ambiente escolar e que não são espaços edificados. A piscina que está ali atrás, a quadra de esporte na lateral, o espaço, sei lá, uma horta educativa, né? Espaços esses não edificados, no sentido do espaço coberto, né? Porém partícipes do processo de projeto da edificação da escola. Então o espaço livre faz parte do projeto. Pensar todos os elementos de forma integrada é um caminho interessantíssimo, né? Um caminho que dá a gente outras possibilidades de reflexão. E aí, né, isso eu gosto muito de falar quando a gente pensa a arquitetura como transformação do espaço. Espaço esse, tanto faz. Né? E aí, por isso que eu digo sempre, por que a gente estuda paisagem? Porque é um espaço também. É um espaço que é possível transformar. Tá? E aí, bom, como a gente pode desenvolver essa proposta? Né? Se eu conseguir convencer vocês que todo projeto de vocês também é um projeto de arquitetura da paisagem, que vai ter essa dimensão nele, como é que a gente tem que fazer para que os nossos projetos, mesmo de arquitetura, mesmo que a gente faça um edifício, tenha a arquitetura da paisagem como uma dimensão de pensamento? A primeira questão que a gente tem que fazer, gente, é entender esse espaço externo como um espaço partícipe do edifício. E aí a gente faz isso, né, entendendo isso como um sistema espacial, né, na minha própria ideia da arquitetura como transformação do espaço. Né? Quando a gente foca a arquitetura no entendimento do espaço, a gente começa a desenvolver isso. Então, aqui são alguns projetos, alguns croquis, projetos de arquitetos famosos, aqui 2 do Richard Rogers e 1 do Randall Piano, onde a gente começa a perceber que esses caras trabalham dessa forma. Esse, por exemplo, aqui do Rogers é um conjunto urbano, né, que fica aqui em duas partes aqui de um ambiente urbano, onde o Rogers ele promove, né, a edificação, né, um conjunto edificado nessa lateral, e dentro do projeto promove uma espécie de praça urbana, né, que fica relacionado também com os edifícios vizinhos. Ele pensa o projeto dele, que era esse conjunto aqui, de forma a que exista um espaço livre que se converse, que dialogue, né, com outras edificações. Aqui é um projeto do Randall Piano, do edifício Um Arranha-Céu, por exemplo, onde começa a perceber de várias formas como o piano ele percebe aqui elementos externos, como o sol, as vistas, a passagem do vento e o conforto interno ambiental, e até o acesso, né? Como o acesso é importante, como o acesso dialoga extremamente com o espaço livre, né? E aqui um outro croquis do Rogers mostrando um edifício que vai se estabelecendo por relações de circulação e com pátios, né, que participam do espaço, assim como espaços cobertos. Né? Nesse croquis aqui, que é um conjunto urbano, esse espaço aqui é um espaço coberto, esse aqui é um pátio descoberto. E aí ele dá a mesma ênfase, a mesma hierarquia como espaço. Então ele pensa o espaço externo também com o espaço do edifício. Tá? E aí como a gente faz essa integração conceptiva, né? Eu sempre gosto de falar da integração conceptiva. O que significa isso? Que desde o início do processo de pensamento sobre o edifício, né, aí sim falando dentro do projeto de arquitetura, a paisagem tem que estar como um elemento também. E os espaços externos têm que começar a participar desse debate. Né? Então é uma coisa que tem que acontecer desde o início. Não é chegar num determinado momento e, rapaz, sobre esse espaço residual aí, e agora eu vou ter que fazer o paisagismo. Né? Estou falando de novo o equívoco. Estou reforçando esse equívoco para que vocês não falem mais isso. Eu vou corrigir depois. Tá? Vocês podem fazer o projeto de espaço livre depois, mas esse espaço é espaço livre,
pode ser um jardim, pode ser uma praça, nunca é o paisagismo. Mas para desenvolver um bom projeto, relacionando os espaços externos aos espaços edificados, vocês têm que fazer a partir com essa ideia desde o início do processo. E aí eu dou aqui umas sugestões, né? São 6 sugestões, né? Que eu vou passar para vocês. A primeira delas é tratar dos fluxos, tá? Pensar o projeto pelos fluxos. Isso é muito legal, porque isso vai traz para vocês um diálogo já inicial, bem preciso, entre espaço livre e espaço edificado. Se a gente pensar os fluxos do determinado projeto, né? Os sistemas de circulações, por onde as pessoas passam, quais são os lugares de destino, os lugares de origem, a gente vai perceber que toda edificação começa na rua. É da rua que a edificação começa, no seu acesso da rua até o interior. E aí, se for uma edificação privada, uma escola, uma coisa, no interior do lote, né? E a partir desse momento que se entra no lote, a distribuição espacial ela vai se dar para o aspecto de circulação. E aí todos os elementos eles vão sempre ter que chegar do espaço externo para o espaço interno. Por exemplo, as pessoas, eu já falei que tem entrada, né? Uma pessoa, se fosse pegar uma escola, a pessoa anda na rua até chegar ao ambiente da escola. Do ambiente da escola ela entra no portão para dentro do ambiente escolar e depois tem um jardim, alguma coisa, e ela acessa então algum pátio coberto e tal, e aí começa a parte interna do ambiente escolar. Mas se a gente for pensar, por exemplo, como se chegam o material da merenda, né, que é um material comprado, vai chegar de caminhão, vai parar em algum lugar, e ele vai ser descarregado nesse lugar, geralmente a rua, né, e depois vai ser levado para o espaço interno. Ou se pensar até como o lixo sai da escola, ele vai sair para o espaço também externo. Então essas relações de fluxos, né, elas sempre vão dialogar o que acontece dentro de um edifício com o que acontece fora do edifício. Então ela é uma forma interessante da gente buscar essa integração. Esse exemplo aqui, que é um exemplo de uma universidade, ela perceba, aqui tem um conjunto de passarelas da universidade que atravessa de um lado ao outro, e essa passarela dialoga com o espaço externo e com as entradas, né, montando essas entradas. E aí, em alguns momentos, o espaço externo, o percurso externo das pessoas pelo campus se confunde com espaços internos que são separados para o trânsito das pessoas. E as pessoas passam de um edifício ao outro assim. Então, isso é uma possibilidade de integração dos dois elementos. Outra questão importante é pensar continuidades espaciais, né? Os espaços não são estanques, né? Espaço externo e espaço interno. Eles podem funcionar por contiguidade, né? Primeiro, eu estou pegando muito projeto de habitação que eu estou com ele na cabeça. Mas se a gente for pegar um projeto de habitação, né, ele já tem hoje em dia a ideia da varanda, né? Varanda é uma continuidade espacial muito interessante, né? As habitações têm a varanda e na varanda a gente consegue perceber uma continuidade, né? Um espaço que na verdade é um espaço, né, externo, né? Que a pessoa se apropria dentro de uma unidade, geralmente em altura, né? E aí tem essa na vista, né? Na possibilidade de amplitude visual de uma vista de uma paisagem, tem um aspecto interessante, né? Mas pode pensar outros também, né? Aqui, por exemplo, tem esse exemplo aqui que eu gosto muito, que é um edifício que é uma creche, né? Então aqui é o espaço interno da creche, a creche tem uma varanda e se volta depois para um espaço, um jardim, né, de brincadeiras e tal das crianças, um jardim externo, né? A área interna ela dialoga completamente com a área externa, sabe? Tem um diálogo total, é um projeto único, né? Os dois se complementam. O espaço livre ele faz parte desse convívio que é trazido pelo edifício, né? Então, continuidade espacial e a gradação de privacidade também. Então, o espaço externo sempre vai ser... Geralmente a gente associa ele mais ao público, né? Mais à rua e tal, mas ele também pode ter uma gradação de privacidade. Outro elemento importantíssimo é o próprio Alexander já nos falou, né? Gerar o espaço externo positivo. Então, sempre pensar o projeto dos espaços livres, dos edifícios, em sua capacidade de gerar pátios, gerar, mesmo se forem vários edifícios implantados de forma diferente, gerar espaços entre eles, que a gente consiga compreender com clareza e tudo mais, né? E aí, isso que eu mostro aqui, por exemplo, esses exemplos aqui é de um arquiteto austríaco chamado Leon Kreiner, né? E aí tem uns exemplos dele de praças e tal. Mas mesmo se a gente tiver um ambiente onde tem edifícios implantados de forma fragmentada e tal, a gente consegue gerar esses espaços positivos do Alexander também com elementos que a gente já conhece de projetos de espaços livres, né? Massa vegetal,
muros, elementos de água, né? A gente pode utilizar esses elementos também para complementar o projeto do edifício e torná-lo positivo, né? Esse exemplo aqui eu gosto muito, né? Aqui estão os programas do edifício e aqui é um pouco a ideia do como foi definido o espaço livre. Isso é um conjunto habitacional de uma ex-república soviética, né? Aquele conjunto padrão moderno, né? De locação dos edifícios de maneira dispersa sobre o sítio, né? Mas aqui eles fazem um projeto então de um espaço livre entre os blocos e aí eles entendem aqui, né? Eles começam a traçar essas linhas, nessas linhas dos caminhos com a massa vegetal eles conseguem mostrar aí uma hierarquia dos espaços e definir um certo aspecto positivo para esse espaço livre. É uma possibilidade. As clarezas dos acessos, né? Um outro elemento relevante para a gente. E o acesso é um elemento importantíssimo. Acesso aos edifícios, que é um elemento de transição. Entendê-lo e projetá-lo pensando na ótica do espaço livre com o espaço edificado é muito bom, né? Que aí mostra para, né, como resultado a gente pode ter uma leitura generosa desse aspecto, né? Esse conjunto aqui eu gosto bastante desse trabalho, que ele é um conjunto habitacional feito em vários níveis, e aí cada casa, né? E aí tem a ideia de uma sobreposição de casas, né? E cada casa tem um acesso específico, e a leitura desse acesso é muito coerente. Então, a gente consegue perceber os acessos rapidamente lendo. E aqui em cima é um desenho do Frank Lloyd Wright, um croquis de uma casa do Frank Lloyd Wright, onde a gente consegue o acesso a essa porta aqui. E aí tem uma série de elementos da própria edificação que nos ajuda a compreender um pouco esse acesso, né? Tem a própria cascata aqui com esse muro, né? A escadaria que tende a esse ponto, esse grande pena cega aqui da lateral e a marquise aqui. E aí, ó, esse exemplo, dois exemplos muito bons, né? O que é? Isso aqui é um projeto de paisagismo. Esse aqui é o projeto de arquitetura. Ele não consegue perceber, é um projeto só, sabe? É uma pessoa só pensa, um grupo de pessoas que pensam. Não precisa dividir em várias equipes, sabe? O projeto todo pode ser pensado por uma equipe só, né? Uma equipe integrada, sabe? Não faz muito sentido isso. E aqui também a fachada, para ir, uma vez que a gente pensa o acesso é legal porque ele é um elemento de contato, né? de diálogo entre o externo e o interno. Mas a própria fachada, né? Também é um elemento de contato, né? É um elemento que ela trabalha relações de ambos os lados, né? Do lado, ela fecha o interno do externo, né? É um elemento aí que gera uma interface do interno com o externo. Então é um elemento também relevante, muito relevante nesse debate. Aqui, por exemplo, esse croquis mostra uma fachada urbana, né? E aí a gente não consegue entender muito bem o edifício, mas entende a fachada dele. A fachada representa, assim, de uma certa forma, o edifício, porém essa fachada trabalha em vários aspectos do espaço livre, tanto em níveis aqui para as entradas, né? Também com as varandas, terraços, né? Essa janela de quina que tem, né, duas possibilidades de observar o espaço em dois lugares diferentes. Então, né, é um trabalho que dialoga muito com o espaço externo. A fachada, e visualmente a gente percebe a fachada do espaço externo, né? Então, essa divisão, inclusive arquitetura e paisagismo, né, ela não faz muito sentido, porque se a gente pensa que o projeto paisagístico é um projeto que visa a qualidade do espaço externo, a fachada faz parte do espaço externo. Então deveria ser pensada também. Aqui eu gosto muito desse aqui porque é o mesmo material, né? A mesma textura, né? Eles trabalham a mesma textura, que é interessante como diálogo. E aqui também tem uma questão interessante, que é um projeto que parte aqui de uma passarela, né? De algum elemento existente, né? Eles fazem esse percurso aqui, um percurso que se estabelece como uma grande escadaria, né? Uma grande arquibancada, né? E aí tem vários diálogos, né? Se a gente for olhar só esse corte, vai perceber vários diálogos da massa edificada com a massa, com o espaço livre, né? E por fim, aqui tem outros exemplos, só para mostrar também fachada, coberturas, né? Que dialogam o espaço livre ao espaço edificado, como a gente pode pensar. Aqui é legal, né? Um conjunto de apartamentos, aqui no meio uma escola, esse edifício é bem legal. Um conjunto de apartamentos, tem loja lá embaixo, e no meio tem uma escola.
E aí a pessoa pode, das habitações que ficam nas coberturas, ela pode andar pela cobertura e acessar a sua habitação. Bem interessante, né? Mas aí a sinergia é total, né? Geralmente os escritórios, isso fica na Suécia, geralmente escritórios suecos, escandinavos e tal, eles têm muito essa sinergia, né, entre os dois. Que mais? E por fim a coerência compositiva, né? A coerência compositiva é um aspecto muito relevante dentro do processo. O que é coerência compositiva? Aqui na hora de compor, né, utilizando os elementos de composição arquitetônica, né, malha, eixo, simetria, relações compositivas, né, densidades, pesos. Vocês pensem a mesma elementos que vocês usam para produzir um edifício, tem que ser, né, podem ser replicados no espaço livre. Aí uma coisa vai dialogar com a outra, sabe? Então essa é a última dica que eu dou, né? Sempre experimentar essa sinergia entre os dois elementos, né? E aí, por fim, só para o fim dessa primeira parte, isso aqui são só umas sugestões de programa, né? E aí, como esse seminário que eu produzi foi um seminário que era um diálogo com uma amplitude maior de alunos, eu coloquei esse slide aqui que eu gosto muito desse diagrama, que ele mostra algumas possibilidades programáticas, né? Muitas vezes a galera, ao pensar espaço livre, pensa de uma forma muito reduzida, geralmente ligada só aos espaços comunitários, né? Eu quero fazer parque infantil, lugares de alimentação, áreas de estar, academias da terceira idade, tem essas coisas e tal. Eu acho muito interessante, já está ótimo. Porém, tem outras dimensões, gente, que vocês podem pensar também no espaço livre. O espaço livre serve para outras coisas também. Se a gente for atrelá-lo a um espaço arquitetônico. Tem uma dimensão ecológica, muito relevante, manutenção ecossistêmica, né? E aí essa dimensão ecológica vai ser trabalhada de forma mais operativa, né? Na escolha das massas vegetais, na disposição das massas vegetais, na relação de barreira ou não a outros elementos poluidores e tudo mais. Então, tem uma relação ecológica já é bem interessante. Outra dimensão possível, e aí entra numa dessas duas dimensões próximas, eu gosto muito de trabalhar, que é pensar a paisagem no primeiro, né? Como uma infraestrutura, e é muito interessante, né? E coloca ali a infraestrutura azul e verde, né? E a infraestrutura azul é a infraestrutura ligada à água e a verde ligada à vegetação. E a infraestrutura verde seria aquela onde a gente usa a massa vegetal para alcançar algum objetivo infraestrutural. Por exemplo, um exemplo que é muito claro são os buffer zones, as barreiras de vegetação de complexos industriais, né, para atenuar a emissão de poluentes, e principalmente as florestas de carbono, tá, que são grandes florestas, geralmente de eucalipto, que existem para captar o gás carbônico do ar. Então, utilizar a vegetação como uma infraestrutura. E a gente sabe que o eucalipto, por exemplo, não é uma espécie nativa, na verdade muitos chamam aquela floresta de eucalipto para a produção de celulose, por exemplo, de deserto verde, mas o eucalipto, ao crescer muito rápido, ele capta muito gás carbônico. Então é uma floresta, né, para captação de carbono. Isso é um efeito interessante como infraestrutura. E a infraestrutura de água é muito mais recorrente, né? A gente pensa muito mais, né? Jardins de infiltração, piscinas para o acúmulo de água da chuva, né? Estratégias que consigam mitigar ou pelo menos atenuar efeitos de inundação de chuvas sobre o território. Então, pensar isso é uma infraestrutura azul, no caso. Outra possibilidade que a gente tem, que aí é muito pouco explorada e pode ser muito explorada, é a ideia dos espaços produtivos, né? E aí tem que eu gosto de dar dois inputs produtivos, né? Primeiro é a produção de alimentos, que é muito claro. Vocês vão usar massa vegetal para fazer o projeto. O projeto vai ter massa vegetal. Por que não essa massa vegetal ter a possibilidade de servir como alimento, né? Por que não ter árvores frutíferas ou canteiros como hortas urbanas? Por que não ter uma grande horta urbana de fato? Produção de temperos, por exemplo, que são arbustos ou até forrações, né? E também outra dimensão importante da produção é a produção energética. Por que não trabalhar com produção energética, né? Criar coberturas que captam energia solar, né? A gente está pensando aqui, a gente começou a discutir muito a iluminação, né?
Por que não ter captação de energia também até para prover a iluminação? Então são outras questões programáticas muito interessantes. E por fim aqui, os espaços que a gente pode chamar de espaços de transição, tá? São programas de transição. Espaços geralmente livres, vazios, que podem servir a eventos, podem servir como um lugar de exposição de arte, né? Então espaço geralmente a gente fala em ágoras, né? Ágoras é como, né, a gente já viu na aula de história, como os gregos chamavam a praça deles, né? Mas a gente pode pensar em ágoras, em grandes praças secas, né? Que podem ter eventos, feiras livres, shows e tal, né? Dependendo da sua sazonalidade, né? Isso é até um programa interessante para nosso caso, transformação daquele espaço ali, né? Se aquele espaço tivesse retirando os automóveis ali de alguma das ruas, tiver aquela rua como espaço, né? Dentro aquele espaço resultante, algum espaço livre de grandes proporções, ele poderia ter um lugar para feiras, eventos, né? Então isso é bem interessante também. As paisagens de transição. Bom, gente, já são 8 horas, né? Vamos tirar um intervalinho de 10 minutos. Ela já está lá no meu ambiente do aluno, tá? Tanto a apresentação de história que eu fiz nas outras semanas, quanto essa aqui também, tá bom? Quem quiser procurar e tal, ver alguma coisa que faltou, tá lá. Eu tô gravando também, então vai estar também no YouTube daqui a pouquinho, né? Acho que até amanhã, mais tarde da sexta-feira, tá lá no YouTube também, tá? Quem quiser ver de novo, alguma coisa. Bom, vamos continuar então. Então agora eu queria mostrar para vocês, aproveitar esse espaço para mostrar um pouquinho sobre representação, tá? São dois assuntos que eu quero tratar agora até às 9, né? Mostrar um pouquinho sobre representação da paisagem, né? E aí eu falei muito da arquitetura da paisagem como campo da arquitetura. E fiquei falando, inclusive, de como a gente tem que gerar essa sinergia. Agora eu quero tratar mais do campo da arquitetura da paisagem em si e mostrar o que ele tem de diferente. E o que vocês podem usar dessa diferença entre os dois campos, vocês podem usar dentro do próprio projeto de vocês, tá? E depois eu quero mostrar um exemplo que eu gosto muito, tá? Um exemplo de projeto, um exemplo de obra de arquitetura da paisagem que eu gosto muito, tá? Então, quanto à representação, tem um arquiteto paisagista importante chamado James Corner, que ele fala num texto da década de 90 chamado Representação da Paisagem. Ele fala em 3 tipos de representação: as projeções, as notações e a representação em si. Por projeção, a gente tem aqueles elementos bidimensionais que a gente usa em arquitetura, né? Que surgiram lá com a perspectiva cônica, os primeiros projetos, a tal planta, corte, elevação, né? Perspectiva. Então a gente pode utilizar esses elementos para fazer nossos trabalhos em arquitetura da paisagem. Aqui tem um exemplo de um mesmo projeto, de um escritório francês, que eles desenvolvem ali tanto um corte quanto uma planta, né, do mesmo lugar. É uma espécie de percurso, eles estão desenvolvendo uma promenade interna a lote, a 2 lotes, aí é que eles promovem então aqui o entendimento como deve ser dividido o espaço, né, movido assim, talvez centralizado nesse espaço de circulação central. E aí vem aqui, tanto em planta, né, quanto em corte aqui, que eles estão propondo. Então aqui é o espaço público, né, eles estão falando que aqui são espaços privados, e aí os espaços privados dos quintais, como se controla com hortas e tal, e o espaço público esse caminho, e com uma massa vegetal, né, mas aqui tem uma... Professor, Oi, tá sem vídeo. tá sem vídeo? Vocês só me falaram agora? Tá bom, deixa eu voltar aqui. Então vou voltar aqui e falar de novo. Volta tudo de novo aí. Volta Eu só tudo de tirar minha novo. foto. Vocês têm que falar, né, gente? Pô. Tá vendo como é? Tem que ter contato humano. Para de escrever nesse... Uma hora eu vou tirar esse chat e vou mandar todo mundo conversar ao vivo. Só para de escrever no chat. Vamos bater papo. Então, estão vendo agora? Não, Não? eu tô. Sim, apareceu aqui já. Apareceu, tá. Ele vai ter um delay por causa da internet, mas... bom, aqui então vou voltar. Então, esse teórico, né? Tem um teórico de arquitetura da paisagem importante, arquiteto paisagista... Oi. Oi. Oi, pode falar. Esses arquivos aí que você está apresentando tá na rede? Tá no ambiente do aluno. Tô apresentando, tá no ambiente do aluno? Tá no ambiente do aluno já. Acabei de falar isso. Tem... Oi. Ah, não, é porque eu entrei agora. Ah, tá. Tá lá. Depois, não sei como o senhor dizer qual
semana que vem, imprime e já vai escrevendo. Não entendi, desculpa. Depois tem como o senhor dizer qual que vai usar semana que vem, porque, para mim, eu imprimo, eu já vou escrevendo o que o senhor está falando. Vou Ah, fazer tá minhas bom, tá bom. anotações. Não, semana que vem, depois no final da aula eu falo o que vai ter, mas não vai ter apresentação não. Na verdade, a gente vai discutir. Depois eu vou falar como vai ser a dinâmica da aula, vou explicar isso no final da aula, não se preocupa não, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. Então tem as projeções, né, que são essa primeira forma de desenvolver o projeto, né? E aí por projeção a gente tem, né, plantas, cortes, elevações. Então aqui é um caso, por exemplo, do escritório francês, que são percursos desenvolvidos entre edificações. E aí é legal que eles trabalham tanto com plantas, né, e cortes do mesmo ambiente, olha lá. E aí os dois ficam alinhados, né? Então a gente consegue ver aqui o percurso aqui, como se fosse uma épora de GD, né? Então tem um percurso aqui em planta, mesmo percurso em corte aqui. E a gente percebe, por exemplo, essa vala aqui para o escoamento da água. Tá aqui, aí tem essa massa vegetal. Aqui eles começam a setorizar, né? Espaços privados, espaços públicos. Mesma coisa aqui, ó. Espaço que é público, espaço privado. E aí todas as divisões de espaço aqui, tanto em planta quanto em corte, no mesmo lugar. Aqui são as perspectivas, né? Aí possibilidades que a gente tem para fazer perspectivas, né? E aí eu pedi lá, e aí eu pedi, tá vendo? Planta e corte, eu já tenho ali uma ideia. Que perspectiva, ó. Olha que interessante essa aqui dessa lateral, né? É um grande espaço urbano, né? Com passagem VLT e tal. E aí tem um espaço meio qualquer, e eles começam a mostrar uma série de intervenções nesses espaços possíveis, e eles vão circulando essas intervenções, né? E mostrando aquela uma rua que não tem arborização e nada. Aqui eles começam a propor arborização, equipamentos e tal. Isso aqui é bem bacana, assim. Depois tem os textos, né? Como ideia é bem interessante, né? E é monocromático também, que eu acho bem interessante também para valorizar algum alimento e tal, né? Então, uma forma de fazer perspectiva sem ser aquele render, né? Eu, particularmente, já falo agora, eu odeio o render, sabe? Acho o render horroroso. Então, não precisam fazer para mim, porque teve uma vez um aluno que me falou isso. Ah, professor, a sua matéria é muito difícil, que você pede perspectiva renderizada. Eu falei, onde que eu peço renderizado? Na verdade, eu odeio o render, né? Então, foi um equívoco muito grande, que eu não peço nada renderizado. Esse aqui é muito interessante, é bonito esse desenho, né? E é legal porque ele mostra assim, os espaços, as superfícies, os elementos construídos e as árvores do mesmo espaço, olha lá. E aí ele coloca eles em uma que a gente chama de perspectiva explodida, né? Axonométrica explodida, para a gente entender cada um dos elementos. É super bonito. É um desenho muito bonito, até tem a raiz das árvores, né? Acho bem legal. É o que a gente chama de axonométrica explodida, mas muito bem feito. Outra categoria que o James Corner trabalha é com a ideia de notações, né? O que são notações? São uma forma que a gente tem de representar o tempo, né? Então tem um escritório muito famoso, né, contemporâneo, que trabalha muito com notação, que é o BIG, né? Que faz aqueles diagramas para entender o projeto, que são aquilo que a gente chama de notação. E aqui tem os exemplos. Né? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo, é um projeto de uma quadra urbana, né, de um conjunto urbano em quadra, né? E aí aqui a gente consegue ver o processo de desenvolvimento do projeto lá. A primeira ideia tem o fechamento da quadra, depois tem uma série eles fazem uma série de aberturas para esse pátio interno, depois tem uma série de movimentos do edifício, né? Suprimindo alguma massa construída, colocando em outro lugar, gerando uma série de outros espaços, terraços e tal. Aí aqui os usos programáticos do edifício, a própria fachada do edifício, por fim, o edifício projetado. E aqui tem um de uma praça lá. Então aqui, por exemplo, essa aqui é a praça como ela existe hoje, que na verdade é uma rótula viária e calçadas generosas, e aqui eles fazem a praça como pode ficar com um espaço automóvel bastante reduzido e mais espaço no seu miolo. E aí depois eles começam a mostrar uma série de notações de camadas da praça, os edifícios que formam a praça no entorno, a topografia da praça, né, como eles podem fazer um movimento de solo na parte interna para tornar coerente, a massa vegetal, também a parte de água, né, de drenagem de água da chuva, o mobiliário e a iluminação e por fim a sobreposição dos elementos aqui da praça, né? Então
São vários diagramas, né? E são diagramas, são desenhos mais esquemáticos que vão ajudando a gente a entender, né? Até lá no memorial, na entrega, eu pedi, complemento o memorial, em vez de ser só o texto, aquele texto chato, complemento com diagramas, né? Diagramas são esses desenhos. São muito legais para a gente conseguir compreender melhor o projeto também. Aqui tem outros aqui até de arquitetura também, só para mostrar, mas esse aqui é legal, lá, como é que vai funcionar o espaço livre, né? Então vai ter uma integração de uma praça existente com o espaço do edifício, vai ter uma contiguidade de um eixo arbóreo existente para o edifício, e tem aqui uma questão de um percurso, a possibilidade de passar por dentro do espaço público. Aqui um outro conjunto de diagramas, nesse exemplo aqui é um exemplo de um edifício escolar. E esses diagramas mostram modos de se ocupar o pátio do edifício. Então, desde um grande show, aqueles, né, enfileirados no evento cívico, né, com a bandeira e tal. Aqui no dia a dia usando as quadras de esporte. E aqui com uma feira livre, feira de ciências, né? Então, são possibilidades aqui, né, a feira de ciências são a possibilidade de ocupação do mesmo ambiente. Estão mostrando como as pessoas podem conviver no ambiente. E aqui, por exemplo, é uma axonométrica explodida também, mas aqui para mostrar os fluxos. E aí mostrando que no térreo, né, esse edifício fica todo acima desse espaço aqui. No térreo tem esse espaço aberto aqui, onde as pessoas podem ficar sentadas, né, uma certa topografia. Então percebam aqui a relação entre os elementos no desenho. Aqui tem um outro, né, também mostrando isso. Olha lá, esse aqui então eu gosto desse só para mostrar como pode funcionar o memorial com croquis, né? Então são notações, olha lá, esses desenhos com textos que vão explicando cada um dos desenhos, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Esse aqui mostrando um pouco da relação do corte, né? Mostrando outros elementos, né? Sol, influência do sol e tal, um corte entre edifícios que estão brancos, né? E dando maior valor ao espaço livre. E aqui é uma anotação de um projeto ao longo de um rio, mostrando vários trechos desse projeto, várias possibilidades de relação da rua com o rio. Então aqui mostrando várias possibilidades, né? Então, são possibilidades que vocês têm de desenhar. Esse aqui eu gosto muito também, que ele relaciona a perspectiva, né, com outras perspectivas que vão explicando alguma coisa do projeto, né? Isso é mais para projetos de grande porte, né? Projetos urbanos. Mas eu acho bem interessante esse desenho, né? São desenhos, inclusive, muito simples, né? Isso aí é um SketchUp, né, gente? É bobo de fazer, né? Então, o mais legal é a parte de cima, que aí tem um Photoshop, o desenho à mão, né? Onde ele vai propondo as coisas. Mas o de baixo é um SketchUp, né? Então, eu acho legal, são notações. Então, ele vai explicando, tem texto, imagem, e consegue explicar o trabalho. E, por fim, a representação, que é a perspectiva propriamente dita. Aí eu faço uma transição, né, de notações para perspectiva mesmo. E aqui tem, né, esse conjunto aqui, a perspectiva renderizada, essa que eu não... Só se for assim, né? Se for assim eu até aceito, né? Mas se não for, não precisa. Ou esse aqui é o SketchUp, olha lá. Só que é bacana, o desenho são axonométricos, e aí ele vai mostrando mesmo um parque, que é esse aqui, um parque urbano, ele vai mostrando utilizações do parque, né? E aí o parque é legal, esse parque tem umas marquises, e aí, por exemplo, tem esse aqui, que é a possibilidade de colocar redes para ficar deitado na marquise, ou a possibilidade num food truck, né, num trailer aqui que para o caminhão debaixo da marquise, e aí tem as cadeiras aqui, ou o próprio mobiliário que permite que as pessoas sentem, então, um banco contínuo, ou até atividades na grama, né? E aí tem esse aqui que são aparelhos de ginástica, né, tipo a academia da terceira idade no gramado, que as pessoas podem ficar se exercitando, quiosques, bicicletados, ou seja, né, são pequenos desenhos em axonométrica que vão mostrando usos do mesmo projeto. Então é uma forma interessante de fazer uma perspectiva, né? Esse aqui é a fotocolagem, né? Geralmente a gente faz assim, pode fazer isso aqui para percurso, para mostrar diversas partes do percurso, ou uma perspectiva como essa aqui, né? Que é um SketchUp, né? Isso aí é o SketchUp bem feito, né? Com bom dosagem de espessura de linha, né? Bom posicionamento da câmera, e aí tem um Photoshop para colar as árvores. É um desenho muito simples até, tá? Metodologicamente é muito bom. Aí eu tô até falando com a galera, com meus alunos, cara. Que eu montei o canal no YouTube que eu tô dando vários vídeos. Diga lá. Pode falar.
Oi? O áudio tá falhando. O meu áudio? Tá me escutando? Tá. Tem hora que vai, mas... Tá todo mundo, tá falhando pra todo mundo, gente? Pra mim não, tá normal. Tá. Então deve ser um problema de conexão. Mas se tiver falando, quando você estiver falando alguma coisa, faz isso mesmo. A gente para que a gente vê se há algum problema aqui também, eu tento resolver, tá? Então, eu queria dizer o seguinte, eu tô com esse canal no YouTube lá que eu montei, com vários vídeos, tô postando coisas, aulas de vocês e tudo mais, e tem uma parte que são os tutoriais. Mas para eu postar um tutorial, eu preciso que vocês, né, os meus alunos se inscrevam no canal, porque eu tenho 200 alunos e eu tenho lá só 70 inscritos, tá meio difícil, sabe? Mas aí pede, aí, professor, professor, eu quero que você mostre no tutorial como a gente pode fazer essa perspectiva aqui, ó. Essa perspectiva aqui, eu quero ver se o senhor sabe fazer mesmo. Pode pedir lá que eu faço. Mas tem que se inscrever lá no canal, tá bom? Só falando. Tô brincando, tá, gente? Mas depois me peço que eu faço Utopia. também. Utopias Urbanas, tá lá o link, é só se inscrever. E essa aula vai pra lá. Daqui a pouco não, amanhã eu vou fazer a edição do vídeo e vou colocar essa aula lá. Então, perspectivas. E aqui é a prancha daquele que eu falei dos acessos, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona lá. É uma prancha de concurso. Só não tem aí um memorial, mas tem vários elementos de desenho sobrepostos. É assim que eu vou pedir o trabalho final. Todos os desenhos vão estar numa mesma prancha, sabe? Memorial, perspectiva, tudo. E aí a gente pode fazer diagramações e tal. Fica bem interessante para entender a proposta, né? Esse é um concurso de uma prancha só. E foi um concurso até de estudante, né? Eu peguei como exemplo. Eu acho bem interessante. E esse corte eu acho lindo, né? Isso aqui é quase um corte perspectivado, né? Isso aí é SketchUp, né, gente? Também, a mesma coisa. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, não. SketchUp. Isso aqui é o MASP, né? Da Lina Bobardi, lá em São Paulo. Eu gosto muito desse corte que ele mostra de forma sintética que eu falei no início da aula. Essa integração da arquitetura com a paisagem, né? O edifício e aqui é um bom projeto de edifício, né? Que se integra de maneira clara, né? Com a paisagem, né? Da cidade, né? Que é a Avenida Paulista, com esse gesto da Lina de colocar uma parte, né? Sobre um grande vão, né? Que permite uma contiguidade visual, né? Da rua, né? Bem interessante. E as maquetes. Infelizmente, maquetes não faremos esse período. Então, vou pular. Bom, aqui eu queria falar, é um exemplo, tá? Para falar um pouco de representação. É um exemplo claro lá de representação. Isso aqui é um projeto do Field Operations, que é um escritório de arquitetura da paisagem famoso americano, para uma praça lá na cidade de Santa Mônica, praça da prefeitura da cidade de Santa Mônica. Deixa eu mostrar aqui no Google, até aproveitar que estamos na internet. Vamos lá para Santa Mônica. Santa Mônica fica lá na Califórnia, em Los Angeles, né? Na região metropolitana de Los Angeles. Cadê Santa Mônica? Uma praça até onde é que fica a praça? Vou tirar isso aqui, não tá ajudando também. Acho que é pra cá. Aqui. Tá vendo? Isso aqui é aquela praia, né, de Los Angeles, famosa dos filmes, né, do Malibu, né, que fica no município de Santa Mônica, né, e aqui é a praça. Esse aqui é o resultado final dessa praça que eu tô falando, né, aqui é a prefeitura da cidade, é uma praça cívica da prefeitura, né. Deixa eu ver se tem aqui a imagem dela antes do projeto. Ó, lá era isso aqui antes, tá vendo? Era um grande estacionamento e tinha um edifício público. Depois tinham demolido o edifício, aí ficou um grande estacionamento. E aí a prefeitura resolve chamar esse escritório, Field Operations, para fazer a praça nesse lugar. E aí eu queria mostrar um pouco do método deles. Deixa eu ver se tem imagens da Street View da praça. Tem só da parte externa, né?
que é a praça. Depois eu passo o link aqui para vocês darem uma olhada nas fotos do projeto. Tá, mas deixa eu ir lá para a apresentação. Então eu queria mostrar, essas aqui são as pranchas, né? Como é que esse escritório trabalha, né? Eles têm um método, né, para estudos preliminares de espaços públicos que eu acho bem interessante, né? Eles fazem, gente, eles trabalham geralmente com várias opções iniciais, né? Fazem várias opções de desenho e aí eles transformam essas opções em painéis explicando o conceito dessas opções e algumas referências, né? Painéis com uma linguagem de desenho muito clara entre elas para que a pessoa consiga entender as diferenças entre elas, né? Não são projetos completamente diferentes, assim, em termos de representação gráfica. E aí existe uma reunião comunitária onde a própria comunidade vai olhando as opções e dizendo que gostou e que não gostou em determinadas opções e votando qual é a melhor opção. E dentro disso eles conseguem pegar todas essas questões e pegar a melhor opção e adaptar para um projeto final. Então aqui eles fizeram, isso aqui são os painéis que eles fazem lá. Então o que tem no painel? Uma planta, olha lá, planta ilustrada e técnica, 2 cortes, olha que beleza. Ah, professor, você pediu pra gente 3 cortes, mas não é uma praça desse tamanho, isso aqui é bem maior. Mas eles fazem 2 cortes e tem aqui referências. E é muito legal, são imagens de referências de plantio, né, de plantas, de espaços vegetais, de materiais e programáticos, de programas específicos, de atividades, né, e imagens, né? Então coloco na parte de baixo, né? No caso de vocês eu pedi já perspectivas, né? E aí eles fazem essas 3 opções, então são opções bem diferentes, né? Tá vendo? Não são muito próximas uma das outras, né? E aí tem algumas, né? E aqui tem os espaços, né? Uma linha dos espaços e aqui dos elementos existentes, tá? Da massa vegetal, canteiros e tudo mais. E aí a população vai e vota, né? O que ganhou, a versão que ganhou foi essa aqui, só que aí depois tem uma adaptação. E esse aqui é uma página que eu tirei de um livro do resultado final do desenho da praça, né? Como é que ficou. Então tem uma adaptação, né? Se a gente olhar essa proposta com essa, a gente não vai encontrar... Ela já se adapta, né? Ela muda um pouquinho, porque ela recebe alguns elementos e ideias que estavam nas outras propostas e que foram colocadas nessa também. E percebam os cortes também, ela de um ponto ao outro, de um edifício ao outro, com todas as massas vegetais com as suas alturas. Depois a gente vai comentar de representação quando vocês já tiverem um projeto um pouquinho amadurecido, né? Mas percebam aqui como são os elementos gráficos, né, desse projeto, né? Um projeto inclusive para apresentação. E aqui é o resultado final. E lá no lugar ficou assim, né? Só para... Deixa eu botar ver se tem aquele 3D do Google. Deve ter, ó. Olha lá. Fica assim. Aqui tem um parque infantil, é bem legal. Na verdade tem um jardim aqui da prefeitura, né? Do edifício da prefeitura da cidade. Aí tem uma travessia de pedestres e aqui tem um parque, né? Que basicamente tem uma área gramada, alguns jardins assim, mais com vegetação de duna, vegetação de restinga, né? E tem aqui um parque infantil. E tem esses mirantes também, que, né, essa área fica uma área mais alta e fica diretamente relacionada com a praia, né, com a vista. Então a gente fizeram um elemento de topografia aqui e tem 2 mirantes que miram a vista aqui da praia e do oceano, né? É bem bonito assim. O lugar já é bonito, né? E aí percebam, por exemplo, esse buffer nessa relação de barreira com essa via expressa que passa por aqui, né? E aí tem até um túnel aqui nessa parte, ó, né? E aí tem essa relação de barreira, inclusive, com essa parte daqui, tá? Então esse aqui é um exemplo dentro de representação e aí já o projeto já desenvolvido. E aí, por fim, para finalizar a minha apresentação, e aí depois eu faço meus comentários finais sobre como é que vai funcionar a dinâmica de aula daqui para frente, eu queria tratar de um projeto, de um exemplo, tá? Um exemplo que eu gosto muito, porque ele é um exemplo muito simples em termos espaciais, né? Só que ele tem uma diversidade de possibilidades de projeto enormes, assim. Então eu gosto muito de mostrar esse exemplo. Então, vocês podem pesquisar depois e tal, se tiver interesse, que é o Green Art Park, que eu acho que é um exemplo chave, assim, até para fechar tanto a minha fala lá de integração de arquitetura com paisagem,
quanto também que pode ser inspirador para vocês desenvolverem um projeto, né, de uma forma mais contundente, né, mais complexa. O Greenock Park ele foi feito em 1971 na cidade de Nova York pelo arquiteto Hideo Sasaki. Hideo Sasaki é um arquiteto ele é americano, né, de família japonesa, né, e ele é muito importante lá nessa época dos anos 50, 60, lá nos Estados Unidos. Inclusive esse projeto eu mostrei, né, ele de forma bem rapidinha na nossa aula de história, né, e aqui eu gosto de fazer nesse momento explicar bastante ele, né, que é um projeto muito interessante. Então, o que é esse parque, né? O Greenock Park, na verdade, é um daqueles pocket parks, né, que surgiram nos Estados Unidos a partir da década de 70, né, que eram ocupações em antigos terrenos vazios urbanos de grandes empresas lá da ilha de Manhattan. A gente sabe que Manhattan é muito densa, né, e aí esses espaços são refúgios e tudo mais, né, e a ideia sempre desses espaços são jardins, né, é que eles têm uma ambiência própria que faça que a pessoa saia da cidade. Tá? Então, como é que o Sasaki propõe esse espaço, né? Ele divide basicamente esse espaço em 4 partes diferentes, né? Na primeira aqui a gente tem a entrada, que é definida por essa pérgola, né? Um pergolado com uma escada, e do lado tem uma pequena edificação, que é uma edificação de venda de alimentos, um quiosque, né? E aí tem logo aqui na frente tem esse espaço com essa vegetação arbórea, a mesma vegetação que ele planta do lado de fora, que tem até uma modulação, né, igual. Ele planta esse grande espaço de vegetação que forma uma espécie de teto vegetal assim, para uma praça minerada, né? E aí tem uns bancos que ladeiam essa praça. Aqui tem um outro ambiente, tem um outro pergolado, né? Que aí faz uma relação entre esses dois espaços. Desse espaço aqui a pessoa pode descer, e ao descer ela chega nesse espaço aqui, espaço bem abaixo do nível em relação a esse, que ela fica imergida nesse pequeno trecho de espaço, e no fundo tem uma cascata aqui, né, que é bem interessante, gera um som e tudo mais. E aqui tem um cabinho de águas, né, um espelho d'água, e aqui tem uma grande massa vegetal, tá? Então aqui a gente consegue perceber no corte a proposta que ele faz para o muro de pedras que ele coloca aqui. Aqui ele trabalha com muro de pedras, né? E aqui ele trabalha com muro vegetado de era e tudo mais. Então, e o espaço tem 18 por 36 metros, tá? O lote é médio, né? Um lote médio, mas para fazer uma praça é pequeno, né? Aqui é a imagem da entrada, né? Essa entrada da rua, né? Quando você entra nesse lugar, você tem aqui então esse pergolado, né? Que eu comentei. Tem uma escada, e essa escada inclusive ela marca um pouco essa transição entre os dois lugares, e logo que entra tem essas árvores, né, bem esbeltas assim, que formam uma espécie de cobertura vegetal com sombra. Aí aqui a gente já consegue ver todos os elementos que compõem o espaço, né, o muro de eras, o muro de pedras da lateral, a cascata ao fundo, né, que é um elemento de bastante destaque, do projeto, e essa pérgola lateral também, né, então é bem legal o projeto, que ele usa também elementos de mobiliário urbano e tudo mais no projeto. Aqui é uma imagem do outro lado, né, da entrada da cascata, como se estivesse de cima da cascata olhando a parte de baixo, né, e a gente percebe né, tem uma movimentação grande de pessoas, né, e aí explorando todos os espaços. Então falei, esse espaço próximo da cascata é um espaço de imersão da rua, a rua está lá atrás. Esse espaço aqui, pelo desnível dessa escadaria, quer ver? Cadê aqui, ó, tá vendo? Esse espaço fica aqui, ó. Então tem um desnível daquela escadaria lateral e essa massa vegetal que gera uma barreira completa aqui da rua. A pessoa fica imersa nesse espaço. Então fica justamente esse espaço aqui, tem esse espaço daquelas árvores, né? Tem uma relação mais direta com a rua, e esse espaço aqui de cima coberto, né? Por esse pergolado, tá até com placas de acrílico aqui, né? Gera uma outra cobertura. Aqui a gente consegue ver assim, nessa foto, né, a rua, como é essa transição da rua para esse espaço do Pocket Park, essas árvores esbeltas, né? E aqui é aquele quiosque, né? Essa pérgola, ele trabalha a pérgola para gerar essa sensação de acesso, e na lateral dela ele coloca o quiosque, né? Basicamente tudo isso é para venda e consumo de alimentos. Então,
fosse pensar funcionalmente. E aí o mesmo espaço, olha, quando olha para a rua, tem essa percepção, e é o mesmo espaço dessa pérgola quando se olha para a cascata, né? Então ele tem um outro espaço. É um espaço reduzido, ele consegue ter tanta variedade. Aqui o interessante desse ambiente é que existe essa espécie de muro, né? Que está lá uns 70 centímetros do piso, que ele serve de mesa, né, para o consumo. E também pode servir como um banco. Então as pessoas podem sentar ali. O mobiliário aqui, as cadeiras e aqui as mesas também são móveis. Também interessante que, né, propicia o movimento e a interação das pessoas com relação ao espaço. E aqui tem essa mesa, né, que as pessoas podem usar como mesa. Ou para se apoiar, para ler um livro e tudo mais. E aqui, esse banco aqui, esse canteiro esse banco já é um banco mais, essa mureta já é uma mureta mais baixa que serve para banco, né? Como um banco. E ali a cascata ao fundo. Então tem, né, nessas duas imagens consegue perceber esse diálogo entre materiais. E aí a pérgola também é muito bonita, né? Tem uma estrutura metálica, né? Ela fica toda em balanço aqui, ó. E tem aqui as pérgolas aqui embaixo, né? Então é bem interessante a estrutura e tal, né? Sutileza tem vários detalhes o projeto. Essa aqui é aquela fonte de água que eu comentei, que faz um filete por trás. Aqui é o muro de pedras, né? Ela faz um filete de água por trás, que tem um som também típico, né? Que tem o próprio som da cascata, que é um som bem proeminente dentro do espaço. E tem essa água também que passa, né? Uma água passa de forma contínua lateral. E por fim aqui é a cascata, né? Uma imagem da cascata em si, né? E como ela dialoga com esse espaço na sua frente, né? A cascata, então tem uma bomba aqui na parte por baixo dela. A bomba faz esse ciclo da água, né? E a água tem uma série de possibilidades de passar, né? Que gera uma série de sons, né? O projeto ele é feito por essa cascata para ela ter um som muito típico, né? E aí as pessoas que estão nesse ambiente aqui, elas são envoltas por esse som e pela própria umidade da cascata, e aí elas têm um descolamento daquela ambiência urbana da rua. Então percebam quanto um projeto de 18 por 36, se a gente desenhar isso na nossa área de estudos é pequenininho, né? Não dá nenhuma rua daquelas. A complexidade de elementos que pode ter e como esse projeto, né, dentro dessa escala, ele já consegue trabalhar uma série de elementos que compõem um projeto de arquitetura da paisagem, né? Ele trabalha com a água, com a vegetação, com o solo e com os materiais construtivos, né? Então, todos os elementos lá compõem a arquitetura da paisagem. Bom, é isso que eu queria falar hoje, né? Então, em termos de apresentação, eu queria mostrar essa apresentação logo, né? E aí daqui para frente a gente vai começar a desenvolver o nosso projeto, né? Então, começar a desenvolver.